Gente, com muito prazer te recebe prata da casa, artista da terra. Fábio, meu amigo, seja bem-vindo. Primeira pergunta que eu faço pra você: quem é Fábio Henrique na fila do pão? Aí é. Pergunta boa aí pra você. Eu sou cara extrovertido, né? Brincalhão. Amo o que eu faço, que é trabalhar com música, né? Levar alegria, levar felicidade, animação, né? E poder subsistir através disso, né? Levando a arte, levando cultura e principalmente o entretenimento, né? Nesses dias assim tão puxado, cansativo que a gente vive, né? Que precisa relaxar, né? Como eu sempre falo, levando aquele repertório bem variado e eclético, do jeito que o povo curte e respeita demais, né? Fábio, cara, começou com quantos anos? Assim, na música eu comecei desde pequeno, assim, né? Que a minha família tem tio, pai, né? Meu avô, tudo gente que toca violão, né? Gosta de música, canta e tal. Mas eu só vim realmente começar a aprender mesmo com 16 anos, né? Meados de 2000, né? Foi quando eu comecei a aprender meus primeiros acordes, né? Guitarra, essas coisas, né? Mas o interesse era tão grande, né? Que eu, com 6 meses, já tava tocando até em banda já, né? Mas era mais por hobby, assim, brincadeira, aquela coisa com amigos, primos, familiares, né? O pessoal da igreja e tal. Mas foi mais ou menos no ano de 2015 que realmente eu quis me profissionalizar mesmo e entrar pra noite, né? Comecei inicialmente tocando guitarra em banda de forró, em banda de baile lá em Fortaleza, né? E quando vim aqui para os Sertões de Crateús, né? Eu comecei a trabalhar sozinho, né? Também cantar e tocar, né? Me desempenhar no voz e violão, né? E hoje em dia, graças a Deus, desde 2022 eu vivo somente da música, exclusivamente da música. Você tinha 16 anos, começou primeiro com violão. Com violão. Aí depois foi pra guitarra. Você se garante na guitarra também? Sim, toco violão e toco guitarra. Ou seja, só cordas. Cordas. E quais são as músicas, assim, as primeiras músicas que você começou a tocar? As primeiras músicas as músicas do Legião Urbana, né? Tempo Perdido, Que País é Este, né? Algumas músicas religiosas e tal, também bastante músicas da igreja evangélica, né? E a gente vai evoluindo, né? Para solos de guitarra, né? Músicas de MPB, de bossa nova, coisa mais troncha que dizem, né? No meio da música, de Djavan, Jorge Vecilo, Raimundo Fagner, né? E a gente vai subindo degraus, né? Evoluindo. Você disse que tocou em banda. Que banda? Eu toquei em Fortaleza com o Rodrigão do Acordeon, que é uma banda cover do Luiz Gonzaga. Ele toca muito ali na Lupus B, que é uma casa de show de humor, né? E depois toquei na banda Nós Sim, que era uma banda de baile e uma banda de forró, né? Sertanejo, essas coisas. A gente tocava tudo quanto era tipo de evento em Fortaleza, né? Mas você só tocava, você não cantava? Só tocava guitarra e fazia back vocal. Então você conhece um pouco de Luiz Gonzaga? Demais. Pouco não, demais. Sim. Vamos testar? Vai. Candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona. Candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Vamos de novo. A sanfona, a sanfona, sim, vamos lá. Candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró. De novo, perdão. Tranquilo. E candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Meu amor, não vá-se embora, não vá-se embora. Fique mais um bocadinho, um bocadinho. Se você for seu nego chora, seu nego chora. Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra,
não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. Candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Show de bola! Rapaz, que é tanta música, Aí tanta podemos música. dizer que abriu as portas pra você tocar Sim, nessa banda. depois comecei a tocar com o Rodrigão do acordeão. Inclusive eu era garçom nessa casa, né, na Lupus B. Eu já tocava, era um hobby e tal. Até que um dia um brother meu que tocava guitarra, ele adoeceu, né? E ele já sabia que eu tocava e tudo, ele me perguntou se eu não poderia substituir ele, né? Eu dá, com certeza, já conheci o repertório já de cor, né? E toquei lá e pronto. Aí me senti à vontade, né? Toquei as músicas legais e assim o Rodrigão sempre ficou me chamando nas ausências do rapaz que não podia ir, né? Show de bola. Fábio, cara, e desde... Ou seja, você tem quantos anos, né, de profissão? Eu, profissionalmente da música há 11 anos. Você acredita que, tipo assim, um cara como você, qual a dificuldade um cara como você enfrenta? A dificuldade é mais a questão da concorrência, né? Que é muito grande. Hoje em dia tem muitos artistas na noite, né? E aquela questão de você ter que se superar a cada dia mais e mais para você conseguir permanecer no mercado, né? Você buscar a sua valorização. Eu acredito que isso é até uma coisa boa que exista pra gente, né? Porque existe essa alta concorrência e essa crescente desvalorização, a gente sempre está em busca de melhorias, né? De se profissionalizar, né? Tocando, cantando, aumentar o repertório, se atualizar, pegar músicas mais antigas, né? Eu mesmo, quando eu comecei na noite, eu tinha uma perspectiva, né? Eu só queria ser um cara, por exemplo, que só tocava música popular brasileira, MPB pura, né? Mas essa questão de Djavan, Jorge Vecilo, Raimundo Fagner, para um público mais específico, né? Mas eu comecei a perceber que eu estava ficando muito fora do mercado, né? Até porque eu sou cearense, né? E cearense gosta muito de forró, de piseiro, né? Pagode, samba, axé, né? Então eu comecei a me enveredar por esses lados também, procurar conhecer, aumentar meu repertório, né? O meu leque de opções de músicas, né? De estilos, né? E assim, necessariamente, eu comecei a tocar mais, cantar mais, ter uma agenda maior, né? Hoje em dia, eu tanto toco na noite, como eu também faço cerimônias, né? Também dou aula de violão, de guitarra. Trabalho também com aluguel de som, né? Fui procurando me enveredar por outros setores, né? Buscando a minha valorização e poder aumentar também a minha renda, né? Ou seja, Fábio, é obrigatório tocar forró. Ah, com certeza. Tem que tocar. Piseirozinho, né? O pessoal gosta demais. Você acredita que um profissional como você é desvalorizado? Um pouco. Acredito que na medida do possível, um pouco. Não vou dizer tanto assim, não. É como eu estava falando aqui anteriormente, né? Às vezes a desvalorização é um pouco... ela é benéfica para você buscar a sua valorização, né? Você correr atrás, né? E provar para o mercado e para as pessoas que você é bom naquilo que você faz, né? E assim você vai consolidando a sua carreira, né? Fábio, cara, qual foi a situação, assim, um trabalho que você fez que mais, assim, mexeu com você? Sei lá, um cliente, uma situação que você passou, que você teve que se apresentar e aquilo que te marcou, a reação das pessoas, talvez? Sei. Eu acho que foi mais no início mesmo, sabe? Eu era uma pessoa muito tímida, né? Conversava muito pouco, muito antissocial, né? E eu, quando tive que começar a tocar para muitas pessoas, né? Encarar o público, né? Isso aí foi algo assim que fez profundas transformações na minha vida, principalmente na minha mente, né? Então, dali em diante, eu comecei a ser um cara mais comunicativo, um cara mais sorridente, um cara mais aberto, né? Isso foram trazendo benefícios também para minha vida, né? O que você diz pra cara que gosta de música e quer viver de música? Se profissionalize, né? Aprenda a tocar, né? Não se bitole num estilo só, né? Você procure ser uma pessoa versátil, né? Porque cada estilo musical tem seu lado bom, né? Tem suas características, né? E isso você vai melhorando naquilo e aquilo você acaba levando também para outros estilos musicais, né? Você vai sendo um cara que vai conhecendo a cultura de onde veio, né? Aquele estilo, as pessoas que escutam aquele estilo, né? E você vai se familiarizando não somente com o estilo,
com a música, mas também com as pessoas, com a cultura que fazem parte daquele tipo de som musical, né? Fábio, é um erro, então, querer tocar apenas o ritmo, né? Assim, eu particularmente, de certa forma, respeito tal, quem gosta disso. Eu mesmo no começo, assim, a princípio, como músico da noite, eu quis muito ser assim, né? Mas eu acredito que a gente que toca na noite, a gente não tem muito essa liberdade de poder bater o pé no chão. Assim, se a pessoa realmente quiser viver somente de música, né? Eu acredito que você tem que saber fazer, assim, um pouquinho de cada coisa. Pelo menos, assim, foi a minha experiência na música, né? Eu tentei, né, ficar só segmentado no estilo, mas acabei, pelo menos aqui na nossa região, né? E nesses meus 11 anos de trabalho musical, não consegui me sedimentar e viver de música, trabalhando só com estilo de música. Eu tive que aprender realmente a trabalhar em quase todo tipo de festa, com todo tipo de repertório, né? Carnaval, de São João, de MPB, de pagode, de samba. Inclusive eu tenho um grupo, né, de samba e pagode, que é o Pagode do Charás, né? Então a gente é mais segmentado realmente para esse estilo, né? E comparado às vezes que eu toco com um grupo, o Pagode do Charás, com o que eu toco, né? É muito pequeno, né? Você lançou esse grupo quando? Esse grupo já tem mais ou menos uns 3 anos, né? Ainda está em processo de desenvolvimento. Mas só para você ter uma ideia, para cada vez que eu toco, para 10 vezes que eu toco voz e violão, aparece uma oportunidade de tocar com esse grupo, né? Vamos testar esse pagode aí? Vamos testar esse pagode? Tá Bora. Preparado? Sim, com certeza. Algum violão eu achei você desenrola aí. Com certeza. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, dominar o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar. Que essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Que essa barra quer gostar de você. Como é que tá a agenda aí do pagode? Nós temos uma data marcada agora no dia 18 de julho, lá no Boteco Empório Sertões. E dia 1º, novamente, também lá no Boteco Empório Sertões. Você acredita que a região tá aceitando bem o pagode? Sim, com certeza. Tá se abrindo para o pagode? Com certeza. Como a gente começou um dia desse, né? E o pessoal ainda conhece mais o meu nome trabalhando sozinho, né? Ainda não tá assim com grande expressividade, né? Mas na medida do possível tá... Você acredita que vai aumentar? Sim, com certeza. Eu mesmo quando comecei aqui na região, né? Com voz e violão, eu comecei no ano de 2017, né? As coisas realmente só começaram a andar para mim no ano de 2022, né? Então eu acredito que tanto qualquer negócio, como qualquer área que você entre, né? Você leva em torno de 3 a 5 anos realmente para você ficar conhecido, se sedimentar e ser conhecido como um profissional naquela área, né? Fábio, qual foi a ocasião que você cantou e tocou para mais pessoas? Para mais pessoas, né? Acredito que foi lá em Fortaleza, lá na barraca Crocobit, né? Foi um local assim, já tanto quando eu tocava com a banda, como depois quando eu fui trabalhar também com voz e violão. Agora no final do ano também toquei para um evento muito grande, que foi ali no evento da Aspra, né? Que foi até o Sargento Borges, um evento da polícia que ele me convidou, né? E eu nunca vi aquela ABB com tanta gente, viu? Expo Agro também, né? Eu também toquei no Expo Agro e também foram para muitas pessoas. Tem muitos eventos que eu já toquei para muita gente, né? Como é que tá a agenda? A agenda, graças a Deus, até o começo de setembro tá bem cheinha. Fábio, cara, você tem uma história bonita também, né? Você passou por uma situação aí de saúde, que Sim. alguém lhe ajudou. Você pode contar para nós, por favor? Sim, quando eu vim aqui para Crateús, né, muitas coisas boas aconteceram comigo, né? Mas você veio de onde? Você é crateuense, não? Não, eu sou de Fortaleza. Então você não é crateuense? Não sou crateuense. E veio pra cá por quê? A minha ex-mulher, ela passou num concurso público, né? Aqui da UFC, né? E nós viemos de Malicuia pra cá, né? E foi aqui que eu comecei a trabalhar sozinho, cantando e tocando, né? E construir banda, essas coisas, né? Meu trabalho foi aqui, né? Então muitas coisas boas aconteceram comigo, né? Uma delas, eu poder viver de uma coisa que eu gosto, da minha arte, da música, né? E eu tinha um problema muito sério na vista, sabe? Eu tinha mais de... É até um pouco difícil de acreditar, né?
Mas, de tão absurdo. Mas eu tinha mais de 20 graus de miopia. Eu tinha precisamente 25 no olho direito e 21,5 no olho esquerdo, né? E eu tava ficando cego. Inclusive tinha sido até desenganado por um hospital lá em Fortaleza, que era dali pra pior, né? Até eu conheci, quis uma segunda opinião, e foi quando eu fui no consultório do Dr. Bardoni, né? E ele constatou que eu com 37 anos já tinha catarata. Por isso que a minha visão, além da alta miopia, né? Eu tinha catarata que tava piorando, né? Que antes, pelo menos, o óculos fundo de garrafa, mas corrigido. Depois dessa bendita catarata que eu não sabia, tava piorando, né? E ele disse pra mim que aceitava, que, né, os riscos não eram tanto assim, me encaminhou para Fortaleza para fazer diversos exames, diversos procedimentos para ser uma coisa bem segura. Solicitou que eu pegasse a autorização de um especialista lá, né? E eu fiz tudo da forma como ele pediu, né? Retornei, trouxe os laudos, os exames, as autorizações, e ele viu, Fábio, dá pra gente fazer, né? E fizemos a cirurgia, né, na época da pandemia. E de 25 graus, hoje eu uso só 1,5 grau, só mesmo pra descanso. Ou seja, você foi desenganado, disseram pra você que não tinha jeito, mas o Dr. Bardoni resolveu pra você. O incrível era que foi num hospital de referência lá em Fortaleza que eu fui desenganado, né? Ele lhe cobrou? Como? Te cobrou? Dr. Bardoni? Sim, cobrou. Foi uma cirurgia até um preço bem razoável também, né? Mas ele te deu uma moral. Sim. De qualquer forma, salvou, né? Sim, com certeza. Foi assim foi quase que um milagre, assim, porque para quem foi desenganado num hospital de referência, você chegar no interior do estado, numa clínica, assim, entre aspas, simples, né? E o doutor ter outra percepção daquilo, né? Outra visão daquilo, né? E ele dá esperanças, né? E realmente, assim, foi uma mudança da água pro vinho, né? Muito bem. Antigamente eu andava com umas pastas gigantes, assim, com as letras, assim, tudo gigante, né? Hoje em dia eu consigo ler uma música até pelo próprio celular, sabe? Por um tabletzinho, sabe? Pra dirigir à noite, eu dirijo à noite, eu prefiro dirigir à noite do que dirigir de dia, assim, a visão é outra visão hoje em dia, né? Você tinha quantos anos quando passou por esse? 37? Tinha 37. Você tem quantos agora? 42. Já tem 5 anos da cirurgia. Bem conservado, né? Sim. 5 anos da cirurgia. Fábio, meu amigo, eu acho que é isso mesmo. Esqueci de fazer alguma pergunta pra você. Não, de boas, tranquilo. Tem alguma pergunta aí, PJ? Inspirações. Quais são as suas inspirações? Para minhas inspirações. As minhas inspirações na música são diversas, né? Justamente por eu ser um cara que eu gosto de muitos estilos, né? Com um artista novo que eu conheço, que eu tenho músicas com letras bacanas, música bacana, eu acabo me interessando por ele, né? Mas uma das minhas primeiras mesmo, assim, que me marcaram foi o Renato Russo, né? Legião Urbana foi, assim, uma banda que marcou muito a minha adolescência, né? Através das letras, através da musicalidade. E foi através, basicamente, da Legião Urbana que eu comecei na noite, né? Então, eu acredito que a minha maior fonte de inspiração, assim, na música, em composição, em musicalidade e tal, sucesso, CDs gravados, discografia, história, é o Renato Russo e toda a galera da Legião Urbana, né? Jota Quest, a banda Jota Quest é uma banda que eu gosto bastante, né? Grandes artistas da MPB também, como Djavan, Jorge Vecilo, né? Artistas da Bahia também, como a banda Asa de Águia, do Val Leles. São tantos. Aqui no Ceará, o Braço do Forró, ali, o Toca do Vale. Ixi, eu perco o número de inspirações que eu tenho, que já tive e que ainda tenho até hoje, né? Muito bem. Fábio, meu amigo, é isso, cara. Gratidão você ter aceitado aqui o nosso convite. Deu pra gente estudar um pouquinho aí, tua trajetória, tua vida. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Natan, se quiser, tu faz a pergunta assim, qual a das músicas mais pedidas? Qual é a música mais pedidas? A música mais pedida, rapaz, essa música aqui, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu cantei ela, eu acho que eu tava milionário, viu? Diga aí. É Sinônimos, do Zé Ramalho. O amor é feito de paixões, e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Queria também, Natan, compartilhar uma coisa com vocês, Sim. que eu achei muito bacana do meu início da música, que uma das coisas que fez eu entrar pra música foi uma doença mental, né? Depressão, sabe?
Eu tive um episódio muito grave há uns anos atrás de depressão e transtorno de ansiedade, né? Em que eu precisava até me medicar na época, né? E por mais que eu fizesse tratamentos, eu não conseguia melhorar, assim, 100%, sabe? Até que na época eu vi uma oportunidade, né? Que é essa banda, essa dita banda Nós Cinco. Nós estávamos procurando um guitarrista para bailes, festas, essas coisas, né? Barzinho. E eu, rapaz, eu sei fazer isso. Fui lá na banda, fiz um teste, não é? E gostaram muito de mim, eu também gostei muito da banda. E eu comecei a trabalhar com essa banda. E por incrível que pareça, com mais ou menos um mês, assim, eu tava tão bem, assim, mentalmente, né? Que eu larguei os remédios, larguei tratamento, né? E foi daí então que eu comecei a viver de música e descobri que a música é a melhor terapia que existe, né? Então de lá pra cá só tenho procurado melhorar, me enfiar mais nisso, porque só tem me ajudado, né? Mas começou assim, como se fosse um tratamento psicológico, né? Como se fosse uma psicoterapia, né? E hoje em dia acabou virando a minha, a minha vida financeira, vida de sobrevivência, né? Ou seja, a música te tirou da ansiedade, da depressão. Sim, com certeza. Foi um trabalho assim incrível que até então psiquiatra nenhum, psicólogo nenhum tinha feito e remédio nenhum fazia, né? Depois que eu comecei a trabalhar com música, Belíssimo depoimento. né? Né? Então ela fez assim. Isso aí inclusive até uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Que tem algum desse tipo de problema, né? Que escutem música, cantem, né? Toquem, né? Procure um instrumento para você aprender, cante, né? Queira mostrar a sua voz, o que você toca, né? Que você vai se surpreender. As pessoas vão se surpreender com isso, né? Cada dia mais e mais o mercado está em busca de novos talentos, né? Fazer o que se gosta cura, né? Sim, com certeza. Você acha que as músicas atuais estão apagando as músicas mais antigas ou não? Não, então não, de jeito nenhum. Show. Olha, eu não esperava essa resposta. Eu não sabia que você tinha passado por isso, né? Uhum. Depressão, ansiedade. Sim, Que é com certeza uma das partes mais interessantes do podcast, é essa aí, viu? sim. Fábio, meu amigo, eu acho que é isso mesmo, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, de boas. Chama o bucho aqui. É. Conteúdo bom. Gratidão, galera. Até a próxima.